Resultados preliminares de pesquisa desenvolvida na Embrapa Agrosilva e Pastoril demonstraram a eficiência dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta na mitigação de gases de efeito estufa. O Comando Geral acompanhou no campo da pesquisa 2 dos pesquisadores envolvidos no estudo. A pesquisa, iniciada no fim de 2013, avaliou as emissões de gases de efeito estufa pelo solo durante 1 ano em um sistema de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Foram coletadas semanalmente amostras de gases por meio de câmaras estáticas de uso manual. Isso aqui a gente chama de uma câmara manual de coleta de gases de efeito estufa. Então, o conjunto da câmara é composto por 2 partes. A base ela é de metal e ela fica fixa no campo ao longo do tempo. Então, a gente faz a coleta geralmente por 1 ano, uma vez por semana. E a gente tem o topo do conjunto, que é uma bandeja forrada com uma manta térmica. Então, a partir do momento que a gente fecha esse conjunto, né, coloca o topo aqui, o gás que está sendo emitido do solo para a atmosfera, ele fica aprisionado aqui dentro. Então, a gente coleta com essa seringa uma amostra aqui no tempo zero, depois com 20 minutos, 40 minutos e 60 minutos. E a gente leva isso para o laboratório para fazer a análise da concentração de cada gás de efeito estufa que está dentro dessa amostra. E a partir daí a gente consegue calcular o fluxo. Então é uma medida de quanto de gás está sendo emitido por unidade de área, por unidade de tempo. E a gente, como a gente coleta isso ao longo de um tempo grande, mais ou menos de 1 ano, a gente consegue extrapolar quanto de gás que está sendo emitido por hectare por ano. Então a ideia aqui é a gente fazer uma estimativa das emissões do sistema. Então esse é um tipo de trabalho que pode ser feito. Aqui a gente trabalha com o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é uma das tecnologias do Plano ABC, do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Então a gente quer ver quanto que o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta emite em relação aos sistemas convencionais. Então, por exemplo, aqui a gente está dentro de um ranking de eucalipto do sistema. Então, o fato de ter o componente florestal dentro do sistema reduz as emissões. Se a gente for comparar com uma área que seja só lavoura, no caso aqui a gente tem a lavoura de milho, que geralmente usa fertilizante nitrogenado. Esse nitrogênio que é aplicado na lavoura, ele provoca a emissão de um gás chamado óxido nitroso, que é um dos principais gases de efeito estufa. É um gás 300 vezes mais potente do que o CO2, do que o dióxido de carbono. Então, o máximo que a gente conseguir reduzir a emissão desse gás na agricultura, melhor vai ser para redução das emissões para o efeito estufa, e a gente vai fazer uma agricultura mais sustentável. A pesquisa foi desenvolvida em uma área com rankings triplos de eucalipto e com diversas culturas, como a lavoura de soja, seguida de milho e consorciado com braquiária na safrinha. De acordo com o Renato, após 1 ano de análise, os dados obtidos mostram que em um sistema silviagrícola, o componente florestal torna positivo o balanço de emissões de gases de efeito estufa do sistema. A ideia principal é testar as tecnologias que são do Plano ABC e levar isso para o agricultor para que ele possa ter além de, obviamente, ter uma renda maior, né, que um dos principais objetivos do ILPF é trazer renda para o produtor, mas também a parte ambiental é super importante nesses sistemas integrados. Após a coleta, a amostra vem para esse laboratório instalado no campo, onde passa pela primeira análise. Aqui dentro do trailer é onde ocorrem as análises de gases de efeito estufa. As amostras são coletadas lá nas câmaras, então nós temos uma parte do equipamento aqui, onde temos as diversas bombas. Então são 12 câmaras, essas amostras são transportadas por tubulação até aqui dentro do trailer e são analisadas nesse cromatógrafo aqui que vocês podem ver. Então aqui no cromatógrafo a gente analisa o metano e o óxido nitroso. E aqui nós temos um outro equipamento que mede o CO2. Aí os resultados aparecem aqui na tela do computador, como vocês podem ver, em cromatogramas. Então, a vantagem desse sistema é que ele mede o dia todo, todos os dias, de hora em hora. Como o Renato já explicou, lá no sistema manual eles coletam uma amostra por semana. Aqui a coleta ocorre diuturnamente, então o sistema fica ligado direto e é automático.
Não dá tanto trabalho. Uma vez por dia você dá uma passada aqui para ver se está tudo ok, coleta os dados e leva para o escritório para tratar os dados e calcular as emissões. As primeiras análises dos dados comprovam que a chuva é o fator meteorológico que mais influencia as emissões de gases causadores do efeito estufa, como óxido nitroso, metano e gás carbônico. Devido ao grande volume de dados coletados pela pesquisa, a maior parte das informações ainda está sendo processada. Ao se acrescentar aos dados que serão coletados na safra 2014-2015, pesquisadores da Embrapa e estudantes de pós-graduação ligados ao trabalho iniciarão a publicação das informações em revistas científicas. Após isso, as informações geradas sobre fatores de emissão em sistema ILPF passarão a nortear o desenvolvimento de políticas do governo federal, visando a mitigação das emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário, como o Plano ABC. O Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, é uma política pública hoje que está vinculada ao Programa ABC, que é uma linha de crédito que o produtor pega no Banco do Brasil ou no BNDES para implantar ou ampliar algumas das tecnologias do plano na sua propriedade. Então a integração lavoura-pecuária-floresta é uma dessas tecnologias. No entanto, na época que o plano foi feito, em 2010, a gente não tinha certeza ainda do número que seria o potencial de mitigação de cada tecnologia. Então foi feito um apanhado geral do que havia disponível na literatura para se chegar num número. Então a gente assumiu que o potencial de mitigação da integração lavoura-pecuária-floresta era X, né? Então ele reduzia tantas toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Só que a gente não tem certeza absoluta desse número. Então, quanto mais pesquisas forem desenvolvidas nessa área, maior precisão a gente vai ter nesse número. Então, muito possivelmente, esse número é maior do que o que está no plano. Então, com a conclusão dos nossos trabalhos aqui, daqui a alguns meses, a gente espera ter um número para o governo que seja melhor, né, mais alto do que o que está no plano hoje. E com isso a gente poderia rever toda a estrutura do plano, que a meta do plano está vinculada a uma área. Então, às vezes, para a gente atingir o nosso objetivo de reduzir 120 milhões de toneladas, a gente teria que implementar a integração lavoura-pecuária-floresta numa área menor do que está prevista no plano. Outra coisa importante relacionada ao governo é o inventário. Então, o Brasil, por ser signatário da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ele tem o compromisso de entregar a cada 4 anos um inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa. E um dos principais setores do inventário é a agricultura. Então, quanto melhor forem os nossos números, então, no caso, por exemplo, da fermentação entérica, que é o metano emitido pelos animais, a gente não tem números ainda precisos para a região do Mato Grosso, por exemplo. Então, se a gente chegar com as nossas pesquisas, a gente fala, a emissão do metano lá é um pouco menor do que o que a gente vem trabalhando, porque a gente usa uma estimativa geralmente feita por países do hemisfério norte, ou às vezes desenvolvidas no Brasil, mas muitas vezes mais para o sul. Então, para cá a gente quase não tem número nenhum. Então, se a gente chegar num número que seja menor do que o que a gente vem trabalhando, a gente vai ter, na verdade, como reportar uma emissão menor do que o que a gente vem reportando atualmente. E agora em março abril vai chegar um novo aparelho, né? Sim, a gente vai ter um outro equipamento automático de coleta de gases de efeito estufa. Nesse caso vai ser para o metano e para o CO2 emitidos pelos animais, então vai ser um equipamento bem interessante. Junto com a Embrapa Pecuária Sudeste e a Universidade Federal de Viçosa, são os primeiros equipamentos desse tipo no Brasil. Esse equipamento automático aqui do solo já é o primeiro do Brasil desse tipo. E muito provavelmente aqui em Sinop vai ter o primeiro campo experimental, talvez do mundo, que tem os dois equipamentos funcionando juntos. Então isso aí a gente espera ter um resultado bem interessante.